Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à sua cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia proposta para esse dia, para essa segunda-feira, na qual nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. A liturgia de hoje nos fala que Jesus vai até a sua cidade, aonde ele foi criado, aonde ele passou seus 30 anos de vida. Era bem conhecido na sua cidade, pois ali conviveu, ali trabalhou, ali vivenciou a sua experiência comum de família. Depois de começar a sua missão apostólica, depois de começar a sua missão e realizar os sinais, Jesus volta então ali. E Jesus chega em um dia de sábado, onde a comunidade se reunia para ouvir a palavra, onde a comunidade se reunia para ouvir aquilo que os profetas antigos, os livros antigos falavam a respeito da história. E Jesus, então, pega o livro, dá ele o livro de Isaías, e ele conta essa passagem bíblica, O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, me consagrou, me enviou para curar os cegos, os coxos e dar o ano da graça do Senhor. Essa deve ser a missão do profeta, A unção, ou seja, anunciar a boa nova, ir ao encontro daqueles que estavam doentes. Jesus, ao falar isso, ao proclamar esta passagem bíblica, essa passagem do profeta, Jesus é um profeta, também tem dignidade de um profeta,
Aquele povo esperou Jesus explicar aquela passagem. Ou seja, ele é a própria palavra encarnada, a própria palavra vivenciada. E Jesus é aquele que realizou seus sinais, né, como o Filho de Deus, aquele que é o mais que um profeta. Ele é o próprio Filho de Deus. E Jesus esperava que aqueles homens daquela cidade já o reconhecia a partir da palavra que ele diz, né? Ou seja, o reconhecer como profeta que deveria eles seguirem a Jesus. Não esperar outro, não esperar uma outra manifestação. Ele é a própria palavra viva. Ele é o próprio profeta. Então, conforme Jesus falava, aqueles homens começaram a se questionar. Quem é este que está falando? Quem deu para ele tanta sabedoria? Como ele conseguiu tudo isso? Ele não é um de nós aqui, né? Um simples povo, um povo sem cultura, um povo sem determinação. Como é que ele conseguiu tudo isso? Onde ele aprendeu tudo isso? Né? E não reconheceram Jesus, a dignidade de um profeta, a dignidade de um mestre, que deveriam ouvi-lo e segui-lo. Não precisava Jesus realizar milagres, sinais, realizar coisas milagrosas para eles reconhecerem que Jesus era o Messias, o enviado. Então, Jesus começa, então, a sentir-se incomodado, né? Triste, né? E aquela passagem, e busca, né, na sua história, uma passagem antiga, né? Um profeta não é estimado em sua pátria, em sua região. Ou seja, é desprezado, não reconhece. Jesus depois, então, eles com raiva querem matar Jesus, Jesus vai embora. O que essa passagem bíblica nos traz hoje para nós? O convite que nós fazemos hoje é o convite de nós também sermos profetas. E aonde eu sou profeta? Dentro da minha própria casa. Dentro daqueles que, na qual eu convivo. É ali na minha casa que eu devo proclamar este ano da graça do Senhor. É na minha casa, minha família, entre os meus, que eu devo anunciar a Sagrada Escritura, que eu devo partilhar da Sagrada Escritura, que eu devo anunciar a Boa Nova. Não no sentido de criticar, né, ou julgar a condenação do outro, mas através do quê? A oportunidade de falar, de ensinar, de instruir, dizer, né, de convidar, né, de partilhar, de viver a fé dentro da minha própria casa, porque às vezes nós sentimos mais acolhido fora de casa, entre aqueles da nossa comunidade, até mesmo na nossa comunidade às vezes é difícil anunciar, né? Mas é mais fácil a gente, né, sentir-se mais seguro em anunciar fora, mas com a nossa casa encontramos dificuldades, encontramos meios difíceis de se lidar. E é onde Jesus encontrou mais dificuldade para anunciar. Jesus não queria realizar milagres ali. Ele queria que o povo já o reconhecesse, pois conviveu com ele 30 anos. Sabia daquilo que ele era. Ele era talvez uma pessoa diferente. Uma pessoa que se aproximasse, conversava, falava, anunciava. Mas esse povo não o reconheceram, não o aceitaram, não quiseram acolher ele como um profeta. E assim somos nós também, né? Às vezes, nas nossas casas, nós somos sempre chamados santos, os certos, né? Antigamente falava a palavra beato, né? O beata da igreja, né? E é preciso que nós testemunhemos, ainda mais nos tempos de hoje, em que a sociedade está tão afastada da bondade de Deus. Então, anunciar a boa nova, ou seja, eu curar as feridas mais difíceis que se encontram dentro do meu lar. Né? Aquelas mágoas, aquelas curas que precisam acontecer. Talvez eu não vou conseguir falar em palavras, mas com gestos, com testemunhos. Né? Pode durar um dia, 2, 3, um mês, um ano, mas é preciso que eu anuncie. E é na minha família, entre os meus, que eu tenho que ser profeta ali. Profeta que apenas testemunha. Talvez com a palavra, talvez tememos falar coisas que podem causar intrigas, né? Mas é preciso que eu testemunhe.
Testemunho com a minha vida, com o meu jeito de ser, com o meu testemunho de cristão, né? De filho de Deus, de orar por uns aos outros, de eu convidar, vamos à missa hoje? Né? Mas, padre, eu convido todos os domingos, mas ninguém vai. Né? Mas é preciso que eu, assim como filho, né, converse. Né? Não dizer, vamos lá agora. Né? Mas converse com a pessoa. Vamos, combina, né? Vamos participar. Né? Eu convido a minha paróquia ontem na missa. Eu disse para nós estamos agora no mês de setembro, né? A igreja nos convida a mês da palavra de Deus, né? A palavra da Sagrada Escritura. Eu disse assim para eles assim: este mês, tira lá da sua gaveta aquela Bíblia bonita que você ganhou no seu aniversário, que está lá, guardadinho, bonitinho, no pacote, né? Aquela sua Bíblia que está na estante da sua casa, que já está amarelada na folha, né? Está lá no Salmo 90, como escudo contra o mal. Pega ela, né? Dá uma lida. Né? Ah, padre, mas o que eu vou ler? Tem 73 livros. Escolha um. Né? Para as famílias da minha comunidade, eu indiquei o livro de Josué. Para ler o livro de Josué, né? História da igreja, história, né? Quando ele diz lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lê este livro. Lê para os jovens, eu indiquei ler o livro de Samuel. Pede para o seu filho, toma aqui, vamos ler juntos, né? O livro de Samuel, história de Samuel, um grande jovem que serviu como, né, para anunciar. Jeremias, né? Procura lá depois também Romanos, tantos outros livros que a gente pode ler. Lê um capítulo por dia. Tira meia hora da sua novela que você gosta. Né? Seja profeta na sua casa. Aí você vai ver quantas belezas Deus vai conduzir. Portanto, hoje, meu irmão, seja você profeta na sua casa. Seja profeta na sua família. Denuncie as coisas ruins, mas é preciso começar a partir de mim. Eu me autodenunciar. O que está de errado na minha vida que eu preciso mudar? Para que a graça de Deus habite em mim e então eu consiga, através do meu testemunho, modificar a minha família e trazer elas para o convívio do Senhor. Que assim possamos acolher Jesus como nosso Senhor, nosso Redentor, e assim vivenciarmos com fé este mês tão bonito que a igreja nos coloca. Mês da Sagrada Escritura. Pega esse livro santo. E você vai encontrar curas, soluções para todos os seus problemas. E quando você fica aí, lendo o livro de autoajuda. Pensa bem, Deus tem um caminho para te dar. Que Deus te abençoe, nos guarde, nos proteja, hoje e sempre. Amém.